Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, olha só, edição extraordinária para o quadro A Verdade Sobre. Pois é, depois de muito tempo estamos aqui para mais uma edição desse quadro glorioso, um dos primeiros quadros da história desse canal, para falarmos sobre então Triple H, a verdade sobre Triple H. Gente, primeiro de tudo, deixa eu só avisar meus amiguinhos aí de ego frágil que o nome, o título do quadro é só pra chamar a atenção do pessoal pra querer assistir o vídeo, tá? É óbvio que minha opinião não é a verdade, tá bom? Então você pode discordar tranquilamente nos comentários e dar seu ponto de vista que ninguém vai te julgar por isso. Na verdade vão sim, mas é outra história. Seguinte então, gente, ó, já era pra eu ter feito já um vídeo sobre o Triple H desde que ele teve o problema no coração que muitos de vocês aí estão se informando, né? Triple H no passado passou por uma cirurgia, desde então, pelo menos no dia que eu gravo, ele não aparece mais publicamente. E assim, basicamente dá pra dizer que ele tá aposentado dos rings, né? Mesmo que ele volte a aparecer em alguma outra função, lutar provavelmente ele não luta mais. É triste porque ele não conseguiu ter uma despedida, né, nos rings. Eu fico muito bolado. E por ser um superstar que eu gosto muito, né, que eu admiro bastante, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Só que como tava tendo tanta coisa na WWE, tanto acontecimento, troca de campeão, pay-per-view aqui, pay-per-view ali, resolvi esperar a poeira baixar pra falar sobre o Triple H. Eu poderia falar muitas coisas positivas sobre o Triple H, até vou falar ao redor do vídeo, né? Mas assim, não vou ficar aqui falando dos pontos mais fáceis, eu vou falar dos pontos mais difíceis, vou falar das maiores controvérsias na carreira do Triple H, já que o quadro A Verdade Sobre aborda isso, né? Então não vou ficar elogiando aqui o bom trabalho que ele fez no NXT, porque isso aí eu acho que quase todo mundo concorda. Até quem não gosta do Triple H provavelmente acha que ele também no main roster, estando no comando, faria um trabalho hoje melhor do que o Vince McMahon, né? Então eu também não vou ficar aprofundando aqui, dizendo que o Triple H é um deus das promos, porque de fato ele é. As promos dele são incríveis, é sensacional ali, a forma como ele consegue se comunicar, ele foi feito pra isso. É com certeza um dos caras melhores no microfone, porque ele tem uma pegada diferente. Ele não é aquele cara que o pessoal elogia no microfone porque é engraçado, porque é carismático, não, e nem porque é irônico. Ele tem um outro estilo, um estilo de um cara mais raiz ali, que consegue inclusive jogar uma psicologia e transformar algo que às vezes é simples em algo muito maior apenas na comunicação. É o que a gente pelo menos viu nessa última década, principalmente, que eu acho que ele melhorou inclusive nas promos mais agora pro fim da carreira do que no início dela, né? Enfim, é um cara 14 vezes campeão mundial da WWE. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais principalmente do período dele como campeão World Heavyweight, ou seja, aquele chamado reinado do terror, que muitos fãs chamaram assim de reinado do terror. Eu vou tentar explicar por que na sequência e dar minha opinião se realmente foi um reinado do terror e o que aconteceu. Claro que a gente primeiro tem que lembrar que o ano era 2002. Em 2002 ali o Triple H fez um retorno depois de passar por uma lesão em 2001. Em 2001 ele passou uma lesão feia ali no joelho, né? Ficou então ali um tempão parado e voltou em 2002 meio que do nada, assim. O retorno dele foi realmente chocante ali, né? Explosivo, um dos grandes retornos na história ali que a gente já teve na WWE, e consequentemente participou do Royal Rumble daquela edição e ganhou o Royal Rumble Match. Então o Triple H começou o ano muito bem. Na WrestleMania foi main event ali enfrentando o Chris Jericho, né? Pra ver quem se tornaria então ali o campeão indiscutível, né? O cara que teria o título da WCW e o cara que teria o título mundial da WWF, né? E aí então acabou que o Triple H conseguiu conquistar os dois cinturões e venceu naquela WrestleMania em 2002 ali os dois títulos, né? Meio que a WWE aos poucos estava tentando unificar, pelo menos essa era a ideia inicial. Entretanto, em setembro de 2002, a Stephanie McMahon, que ainda estava rompida com o Triple H na storyline, ela passaria a comandar o show do SmackDown e escolheu o campeão mundial Brock Lesnar para o show do SmackDown, né? E o nosso querido Eric Bischoff, né, aquele mesmo da WCW, comandava o Raw, e aí ele teve que pensar em alguma coisa para fazer no Raw, então, já que não teríamos um título mundial naquele momento no show do Raw, né? Então ele pensou, bom, já falhei a WCW, não posso falhar o show do Raw também. O que ele fez? Ele trouxe o antigo título da WCW, o World Heavyweight, o título de ouro, e entregou então esse cinturão para o Triple H, né? O primeiro então reinado ali do Triple H com esse título foi basicamente dado. Não é um jeito muito legal de você conquistar um cinturão, já aconteceu isso algumas vezes, mas de fato é meio tosco. Desde aquele momento, o Ric Flair, que ali também dividiu o comando daquele momento do Raw junto com o Bischoff, falou que foi um título que ele segurou na WCW, um título honroso, então ele ia tentar ajudar o Triple H a defender esse cinturão também ali pra manter o prestígio do título, né? Então desde ali que nasceu a relação Ric Flair e Triple H principalmente, que dura até os dias de hoje aí. Os dois têm uma ótima conexão, são praticamente ali quase pai e filho, né? Então foi um
uma relação incrível. E aí vem o tal do Evolution, que muitos de vocês conhecem aí, muita gente exalta muito essa stable. Por quê? Porque o Triple H e o Ric Flair queriam juntar ali caras jovens, né, pra se unir a caras mais veteranos, ou pelo menos caras um pouco mais andados ali na WWE, WWF, WCW. E principalmente o Ric Flair era o mentor ali. O Triple H era meio que o nome auge, o Ric Flair era o nome veterano, e o Batista e o Randy Orton seriam nomes ali de jovens talentos, né? Inclusive aí vem um ponto muito interessante, que muita gente fala, né, que esse foi um período que o Triple H enterrou muitos nomes, né? Inclusive é um dos motivos de ser chamado de Reinado do Terror, mas é uma coisa que precisa ser lembrada, né? O próprio Evolution em si já mostra que é longe disso. Dois caras ali que ele chamou pra ser stable transformaram a carreira deles depois de entrar no Evolution, tanto o Batista como o Randy Orton. Mas calma que a gente vai por parte. Uma coisa que reclamam muito é que durante o reinado do Triple H ele enfrentou alguns adversários jovens, né? Dentre eles o Rob Van Dam. E, por exemplo, ele ganhou do Rob Van Dam nessa rivalidade e muita gente fala que nesse momento ali era pro Rob Van Dam se tornar campeão, que o Triple H teria enterrado o Rob Van Dam. Mas vamos lá, gente, ó. Nessa ocasião, quando aconteceu essa rivalidade, o nosso querido Rob Van Dam tinha 34 anos e o Triple H tinha 33 anos. Aí você fala, não, mas não é só questão de idade, Zezo, é questão de tempo que tá na companhia. Tá, o auge do Triple H, que foi quando ele ganhou seu primeiro título mundial, foi em 99. Levando em consideração que em 2001 ele ainda lesionou e ficou um tempão fora, então em 2002 ele tava indo pro seu terceiro ano de auge, com 33 anos. Então assim, é um absurdo ele ganhar do Rob Van Dam naquele momento, que tinha um ano a mais que ele. Não é um absurdo. É igual hoje você pegar um superstar de 33 anos, 34 anos, 35 anos e já querer que ele eleva talento. Não dá, gente. O cara tá vendo o auge dele. Ali é uma competição. Se der Rob Van Dam, deu. Se der Triple H, deu e acabou. Você pode discutir quem que é melhor. Ah, eu prefiro o Rob Van Dam porque eu gosto mais dele disso, acho ele melhor em ringue, não sei o quê. Agora, a questão de um ou outro vencer faz parte. É a competição, é a concorrência. Não é o caso um superstar de 40 e poucos anos derrotando um de 30, né? Ou um part-timer, igual a gente vê nesses últimos anos. Ali faz parte do jogo. Triple H tinha que consolidar sua carreira, né? Era um momento auge pra ele. Talvez você pode ficar triste, que o Rob Van Dam poderia ter ganhado ali. Outra coisa também é que os caras, eles jogam ali uma ideia de que o Triple H teria enterrado a carreira do Rob Van Dam, que não foi bem o caso. O Rob Van Dam teve uma boa carreira sim, 7 vezes campeão intercontinental, algumas vezes campeão de duplas, campeão da WCW, chegou a ganhar o título mundial da WWE, chegou a ganhar também o Money in the Bank, só não teve uma carreira melhor ainda porque teve problemas de backstage ali, que eu não vou entrar no caso agora. Então, parte disso é a responsabilidade dele também. O pessoal também dá um certo exagero nisso tudo, né? E bom, outra coisa também que falam muito sobre o período ali do Triple H a partir de 2002 é que em toda a WrestleMania ele tinha combates envolvendo título, né? Então, meio que ele sempre estava nas disputas. Depois daquela com o Chris Jericho, ó, ele já enfrentou em WrestleMania, valendo o título, Booker T, Chris Benoit, Shawn Michaels, Batista, teve uma lesão em 2007 e aí em 2008 teve o Randy Orton e John Cena. Sabe quantas vezes ele ganhou? Uma. Ganhou uma vez o Booker T. Estava na disputa, fato, porque é o momento auge dele. Você vai ver o Roman Reigns na disputa pelo título, provavelmente muitas vezes aí na WrestleMania. Você vai ver Seth Rollins na disputa. Você vai ver Daniel Bryan na disputa muitas vezes aí, se a gente for pegar recentes casos. Agora, nem todas as vezes eles ganham, né? E a que ganham também é do jogo, né? Tem um absurdo nisso. Ali, no fim das contas, faz parte. Eu não vejo nada de anormal dentro disso, né? Aí, tem também ali, como eu disse, o Randy Orton e o Batista crescendo muito dentro do Evolution, né? O Randy Orton se envolve numa storyline onde ele consegue superar o Chris Benoit, que havia superado o Triple H no mesmo ano, vira campeão mundial, o campeão mais jovem, inclusive, né? Só que isso não pega bem dentro do Evolution e o Evolution acaba traindo o Randy Orton ali, atacando o Randy Orton, meio que uns ciúmes do Triple H mesmo, do próprio Batista, o Ric Flair ali. Uma storyline até um pouco semelhante com a que teve da Undisputed Era aí também, quando se encerrou, né? Muitos de vocês vão se recordar. Ele perde pro Triple H depois do título, mas, gente, o Randy Orton, novinho, já ganhou um título mundial, se envolveu numa storyline assim, pra se consolidar com o público, já que ele se tornou o favorito do público naquela situação, né? E mesmo que depois ele perca ali um combate pro Triple H, a rivalidade tenha se estendido e fez com que ele crescesse, inclusive nesse período ele venceu o Batista, se eu não estiver enganado, no Royal Rumble, né? Ou seja, ele teve vitórias relevantes, exceto quando valia título contra o Triple H, tanto que depois, né, ele teria toda uma carreira pra chegar aos mesmos 14 mundiais do Triple H, então não fez falta nenhuma ele perder rápido naquele momento, e eu não vou nem usar só esse argumento, eu vou simplesmente dizer que quando a rivalidade se encerrou, passou o quê? 2 meses ele tava já rivalizando com o Undertaker por uma WrestleMania, sendo até então um dos grandes rivais que o Undertaker já teve na WrestleMania, sendo que o Undertaker até cogitou fazer com que o Randy Orton se tornasse ali, então, o cara que quebrava sua streak. O Randy Orton se recusou. Pra você ver o tamanho que o Randy Orton saiu dessa rivalidade. E depois, inclusive, lá, Legend Killer, dentre outras coisas, todo mundo acompanhou a carreira do Randy Orton. Então, o Triple H ajudou o Randy Orton ali. O Evolution em si ajudou. Não dá pra dizer que, enterrou o momento do Orton. Aí é brincadeira.
brincadeira. Tem a storyline com o Batista, essa aí nem se fala, né? O Batista ganha o Royal Rumble, ele se vira contra o Triple H, que percebe que o Triple H tava querendo jogar ele pra ir pro SmackDown, enfrentar outro campeão, que não seria ele, Triple H, né? Inclusive, assistindo aquela rivalidade do Triple H com o Orton, ele mesmo começou a repensar algumas coisas, se o Orton não tava certo, no fim das contas. E aí, então, os dois rivalizam pra WrestleMania e ali coloca fim ao terror de Triple H, né? Ali, no fim das contas, o Batista se consolida de vez na sua carreira e depois todo mundo viu como foi a carreira do Batista e o Triple H para por ali, mantém o push, chega a ganhar outras coisas ali com o passar dos anos, mas esse é o ponto, né? Teve também ali o período que ele rivalizou com o Shawn Michaels. Pra mim, as melhores lutas foi até antes de começar ali o reinado do terror, mas também teve outras edições de combates, pela própria luta lá que envolve o Chris Benoit também, que tiveram muito elogiada por muitos outros, né? Então, ele e Shawn Michaels é uma história que dispensa comentários aqui, né? Teve também a storyline dele ali enfrentando alguns nomes da WCW, né? Que é uma polêmica também que muitos colocam aí no meio disso tudo, né? De, pô, o Triple H, ele teria então enterrado vários nomes da WCW. Primeiro de tudo, vamos lembrar, o Triple H pegou um título que era da WCW, o título World Heavyweight. O Ric Flair quis, inclusive, manter o prestígio do título, por isso começou a ajudar o Triple H. E a ideia era fazer com que ele enfrentasse ex-superstars da WCW também, pra mostrar que, ó, eu tô mantendo o prestígio do cinturão, tô vencendo caras aqui que eram, inclusive, da companhia que pertencia a esse título. Esse é um dos pontos. O outro ponto é que, de fato, o Vince McMahon queria enterrar os nomes da WCW ou fazer parecer com que eles eram mais fracos. Por quê? Porque eles perderam a guerra, né? Teve a guerra WWF versus WCW e aí a WWF venceu e ele queria jogar isso na cara ali durante um bom tempo. Isso é óbvio. E aí, você teve ali a rivalidade com o Goldberg, que conseguiu vencer o Goldberg algumas vezes. Scott Steiner conseguiu derrotar o Scott Steiner, uma coisa que muita gente aí não engoliu até hoje. O que pega também é que até depois desse período, as outras vezes que rolou Triple H versus alguém da WCW, né? Deu Triple H. Teve o próprio Chris Jericho, até que esqueci de citar, pode considerar também, embora ele tenha mudado de lado no meio da guerra. Mas, por exemplo, ele ganhou do Kevin Nash anos depois, teve a vitória dele com o Sting anos depois, inclusive rolou durante essa rivalidade, o combate, a própria guerra WWF versus WCW envolvidas na luta, né? Então, a ideia ali era clara, né? E isso faz muita gente ter um ódio do Triple H por ele ter sido a arma principal do Vince pra mostrar que ele venceu a WCW, né? Mas, enfim, essa é uma parte também aí que a gente tem que comentar aqui. Vamos lembrar também que nesse período, o Triple H teve uma rivalidade com o Kenny, que essa rivalidade culminou com que o Kenny tivesse que finalmente tirar a máscara dele de Demon, né? Ele ficou 6 anos ali utilizando aquela máscara ali de demônio, desde que chegou na WWE com esse personagem, né? Adaptou esse personagem lá, atacando o Undertaker e tal. E aí o Triple H, durante esse período, fez um combate de aposta e o Kenny acabou perdendo, retirando a máscara também. Então ele teve envolvimento nesse momento histórico. A rivalidade em si eu nem gosto, tá? Eu acho uma rivalidade até tosquinha. Mas o momento dele tirando a máscara é um momento marcante. O Triple H teve envolvimento nesse período também. E aí a gente entra no ponto mais controverso da carreira do Triple H, provavelmente, né? O momento aí onde o pessoal mais critica ele, né? Mais julga ele, digamos assim. Que é quando ele rivaliza outro cara da WCW, o Booker T, né? O Booker T ali, então, vai rivalizar com o Triple H, eles vão estar na WrestleMania e acaba que o Triple H ganha dele. Uma coisa que é muito lembrada também é um segmento, né? Que ele fala lá com o Booker T, dizendo que a função dele ali é ficar fazendo graça pra gente como ele, né? É ficar ali fazendo meio que umas palhaçadinhas, né? Querendo dizer que ele é um bobo da corte pra entreter ele ali, pessoas como ele. E muita gente entende esse segmento como um segmento racista, né? Somado ao fato do Shawn Michaels ter tirado o Booker T ali do NWO também, dizendo que ele era porque ele era o único diferente. Diferente em que sentido, né? E também lá teve o The Rock, que quando recebeu o Booker T, foi de forma irônica perguntando quem diabos ele era, né? Então assim, o Booker T, nesse período, ele foi desrespeitado pela WWE de fato. Aqueles que entendem que isso foi uma coisa racista, né? Aí se perguntam, bom, mas os heels não deveriam estar fazendo isso? Aí é um outro debate. Primeiro é debater se houve conotação racista. Essa é a primeira questão. Se você acredita que sim, que houve, você entende que houve, eu já vou entrar na declaração do Booker T sobre o assunto, mas antes de tudo, só pra fazer esse parênteses, aí vem a pergunta, os heels deveriam fazer isso? Pra mim, hoje em dia, não. Na época, não sei se o pessoal entendia que, ele tá fazendo o papel dele de heel. Não é o pensamento dele exatamente. Agora, como eu disse, muita gente joga nas costas do Triple H isso que aconteceu, sendo que houve outros caras ali envolvidos. Shawn Michaels, próprio The Rock e,
principalmente. Eles estavam ali fazendo o que foi pedido a eles, né? A questão é perguntar, gente, quem que mandou vocês fazer essa promo? Quem escreveu esse roteiro? Quem disse que tinha que falar isso? Foi você mesmo? Foi alguém? Quem que foi? Vince, por que você fez isso? O que você quis dizer com isso, né? E também, gente, vamos supor que você até diga, não, o Rio tem que fazer isso mesmo. Beleza, mas aí no final o Face tem que vencer, né? No final, o Babyface tem que calar a boca do cara, né? Mostrar que, esse vilão era um cuzão, eu passei por cima dele. E não foi o caso. O Triple H ganhou do Booker T na WrestleMania e ainda tem aquele negócio tosco de ele fazer o finalizador, ficar uns 17 segundos antes, tipo, pinfall, querendo mostrar o quê? Que o Booker T era fraco demais. Por que querer mostrar que o Booker T era fraco demais, né? Qual a necessidade? Ficou muito estranho, mas pegou pesado pra cima do Triple H, que leva toda a culpa até hoje. Mas aí, gente, tem que perguntar lá internamente. O que o Booker T pensa sobre isso? Pra não pegar uma declaração dele, assim, super antiga, declaração de 2021, tá? Ano passado. Ele foi e disse o seguinte, abre aspas, eles falam sobre essa história, eu entendo isso, mas eu nunca olhei pra minha carreira e enquadrei na minha carreira apenas em torno dessa única luta. Eu recebi mais dinheiro por essa luta do que por qualquer outra luta na minha vida. Não vou reclamar dela. Quando as pessoas tentam fazer algo de questão racial entre Booker T, Triple H e WWE, é alguém que está apenas tentando obter alguns cliques. Eu só quero que todos saibam disso. Essa não foi a verdadeira história no final do dia. Minha história não é sobre o lado sombrio dessa WrestleMania 19. Para as pessoas que querem falar sobre isso, eu entendo, compreendo, mas para mim, pessoalmente, não é disso que se trata a minha carreira. Ou seja, o Booker T, ele não fez nenhum tipo de reclamação, pelo contrário, ele até agradeceu porque a luta deu muito dinheiro pra ele. Essa é a opinião do Booker T. Não vou opinar em cima dele. Cada um tira suas conclusões. Se quiser mandar pergunta pra ele no Twitter, fique à vontade. E aí, gente, é o seguinte, né? É engraçado que assim, é igual eu falei, esses momentos aí o Triple H tinha 30 e poucos anos, 32, 33, 34, 35. Momento auge dele, né? Porque o próprio Booker T era mais velho com ele já nessa época. Então, pra mim, o grande problema aí do resultado é mais a questão de que, o Face foi tão humilhado, ele poderia vencer no final. E não exatamente que o Triple H tinha que vencer, porque senão ele enterra o Booker T, porque o Booker T é jovem. Não era nada disso. Não era nada disso. Inclusive, eu acho que nesse período o Booker T tinha 5 conquistas a mais ali que o Triple H, alguma coisa assim, né? De qualquer forma, né? Muita gente dá essa imagem que o Triple H é um cara enterrador de talentos. Eu já vi gente falando que ele enterrou o Khali, enterrou o Vladimir Kozlov. Primeiro que o Vladimir Kozlov não deveria nem ter vencido o Undertaker. E o Khali não deveria ter vencido ninguém, né? Então, ele ter vencido esses caras, por favor, né? Vamos lembrar que no período final da carreira do Triple H, aí, o período dele mais veterano de fato, sim, ele ajudou alguns nomes a serem elevados. O próprio Sheamus que ele ganha na WrestleMania em 2010, ele perde no final pro Sheamus Extreme Rules, né? Ele engrena naquelas rivalidades com o Undertaker, né? Primeiro lutando lá na WrestleMania 27, perde, e aí, perdeu na WrestleMania. E aí acontece o seguinte, muita gente naquele ano, eu lembro até hoje, embarcada naquela onda lá das promos do Punk, começaram a falar que o Triple H tinha enterrado ele porque ganhou do Punk no Night of Champions, numa luta onde teve 500 interferências e ele só ganhou por causa disso. E que depois disso, o Punk tava disputando o Mundial, ganhando o Mundial, fazendo o maior reinado da história, etc, etc, etc. Então, nossa, que enterro. Eu acho que tem muitos superstars que queriam ser enterrados dessa forma pelo Triple H, né? E teve lá a vitória dele com o Kevin Nash ainda naquele ano, Chelsea, um combate inclusive foi ruim pra caramba, mas beleza, né? E assim, gente, um cara que tem as conquistas que ele tem um tamanho dele, ele não pode só perder. Ele tem que ganhar uma coisinha ou outra pra recuperar um pouco, senão ele perde o valor. Muita gente não fica triste quando o Jeff Hardy perde uma luta, quando o Rey Mysterio perde uma luta. Nossa, essas lendas perdendo uma luta. Então, até perde o valor de vencer esses caras hoje em dia, porque eles já perderam tanto. Então, esses caras mais lendários, não é pra todo mundo que eles têm que perder também, né? Tem lá o outro combate dele com o Undertaker épico, né? Que todo mundo elogia também. Eu não vou entrar na parte dos elogios, só na parte das controvérsias. Mas aí tem a derrota dele também pro nosso querido Brock Lesnar, né? Ele perde a rivalidade, alguns esquecem disso, mas ele perdeu a rivalidade pro Brock Lesnar, mesmo ganhando aquela da WrestleMania, que o pessoal lembra mais. Teve a derrota dele pro Daniel Bryan, deixando o Daniel Bryan extremamente over também lá na WrestleMania 30, né? Então ele levou um jovem talento. No próprio Evolution ali, quando ele retorna ao Evolution com o Batista e o Randy Orton, eles perdem todas pro Shield. Aí ele vence o Sting, depois de várias derrotas ele vence o Sting lá na primeira luta do Sting, que muita gente fica bolado por causa disso, que logo na primeira luta perdeu pro Triple H. Ele perde pro Roman Reigns depois. Mas ele ganhou o Royal Rumble e o Mundial pra poder isso acontecer. Sim, gente, como eu disse, pro cara ter tamanho pra enfrentar um Roman Reigns, até pra vitória do Roman Reigns ter algum tipo de valor, ele tem que estar com o título antes, ele tem que vencer algo grande antes. E pelo tamanho que ele tem também na carreira dele, não dá pra ele ficar só sendo derrotado, né? E aí, perde pro Seth Rollins também na outra WrestleMania, ajuda a levar o Seth Rollins. Ele perde ali até pra
Ronda Rousey pro Kurt Angle no combate lá de casais. Inclusive, todas as rivalidades bem feitas, bem construídas, com hype, com ótimas promos. Muitos, inclusive, dizendo que foi a melhor coisa da noite da WrestleMania, ou pelo menos o melhor Road to do WrestleMania. A melhor coisa que tinha no Road to era as rivalidades do AAA, ou pelo menos entre as 3 melhores, né? Aí você pega, quem que é destaque hoje? Lesnar. Daniel Bryan, quem que era destaque na WWE? Daniel Bryan também, e hoje é na All Elite. O Evolution perdendo pro Shield, os 3 caras do Shield disseram bem. Roman Reigns hoje tá no topo, ele perdeu também pro Roman Reigns. Seth Rollins tá no topo, ele perdeu pro Seth Rollins também. Ronda Rousey tá no topo, ele perdeu pra Ronda também. Ou seja, todo mundo ali que ele foi perdendo e elevando realmente talentos, quando ele já estava numa idade pra elevar talentos, não com 33 anos no auge, ou tonto do caramba. Todos esses caras hoje estão no topo, porque ali era o momento de fazer, né? Será que é difícil perceber isso, né? E teve, claro, no final da carreira ali, a vitória dele contra o Batista ali, com o Batista querendo já meio que se aposentar, né? Ele depois perdeu pro Randy Orton, nunca mais lutou. Então é isso, gente. As partes polêmicas do Triple H, que não é um superstar perfeito, que nenhum superstar é, todos têm seus defeitos, todos têm suas histórias obscuras. Triple H tem muita qualidade, foi um dos grandes heels, e as críticas que fazem em cima dele ali, eu vejo que são até um pouco exageradas às vezes, até as que são justas, né? Jogam muito nas costas de algumas coisas ali que não são reais. Talvez vai ter críticas dele a ringue em algum período ali ou outro, ainda assim, combates mais agressivos do Triple H principalmente se dava muito bem, tinha uma ótima psicologia de ringue, e principalmente na parte final da carreira dele, eu acho que ele melhorou bastante de 2011 pra frente, principalmente, né? Então é um cara que eu gosto muito, é um cara que infelizmente não vamos mais ver lutar, mas pelo menos aí está com vida depois de um problema muito complicado que teve no coração. Eu desejo tudo de bom pro Triple H, ainda tem esperança de em algum momento, quem sabe, ele ter o comando da WWE, que já é uma outra história para outro vídeo. É isso, gente, um abraço, até a próxima.